Bora lá, fiel, bora pra mais um vídeo aqui no canal, bora repercutir um pouquinho aqui as últimas informações do Timão, galera. Derrota um pouco triste aí para o Santos, 3-1 lá na Vila Belmiro. Enfim, vamos trazer aqui as últimas novidades do Corinthians nesta quinta-feira, novidade aí sobre a Safiel. Tem também informação sobre Memphis, a torcida querendo a saída do jogador após uma atitude no clássico contra o Santos. Bora ver as últimas novidades do Corinthians, comenta aqui abaixo o que você tá achando de tudo isso, sem mais enrolações. Bora pro vídeo, galera. Explosão de alegria no campo, na arquibancada, no camarote. E mesmo antes do clássico começar, a festa santista já dava o tom de como seria a noite na Vila Belmiro. O recibimento hoje foi muito bom, causava emoção hoje. E precisamos deles, precisamos da torcida. Eu sou santista de coração, né? Tive a oportunidade de jogar no Santos e ver uma vitória em cima de um rival ainda é mais gostoso. O corintiano Felipe Longo era criança quando o Zé Love jogou no Santos. Irmão, aproveita, disse o preparador de goleiros no abraço de boa sorte. E aí bastaram 3 minutos de jogo para o Felipe perceber que o clássico seria complicado. De um lado, o primeiro gol sofrido como profissional. Do outro, o primeiro gol do experiente Zé Rafael pelo Santos. A gente teve um primeiro tempo de altíssimo nível, principalmente conseguiu ser um pouco mais eficiente, que era o que estava faltando nas outras partidas. A Vila pulsava e o Santos ia no mesmo ritmo, até que o Barrial fez uma pintura de fora da área. Esse vale o replay. Que golaço! Gol com estilo e comemoração à lá Neymar. O Corinthians tinha mais posse de bola, mas trocava passes na defesa, enquanto os santistas eram letais. No início do segundo tempo, o VAR chamou o árbitro para rever esse lance. Pênalti do Breno Bidon sobre o Zé Rafael. Mesmo com o placar de 3-0, o goleiro santista Gabriel Brazão pedia calma aos companheiros. Logo em seguida, o Mateuzinho cobrou o escanteio na cabeça do Ranieri. Gol corintiano no dia em que o volante completou 100 jogos pelo clube. A marca fica em segundo plano, acho que o importante é falar da partida, o que a gente fez hoje, pelo menos no primeiro tempo. Foi inaceitável. O gol do Ranieri saiu aos 12 minutos do segundo tempo e foi a primeira finalização do Corinthians no jogo. O domínio santista era praticamente absoluto. E mesmo assim, 2 dos principais jogadores corintianos viram do banco boa parte do clássico. O Garro se recuperou de uma lesão muscular e o Memphis estava de volta da seleção holandesa. Mas os dois começaram na reserva. O Garro vem de um tempo parado, foi acordado juntamente com o atleta, fisiologia, departamento médico e departamento físico, que ele estaria disponível para o jogo 25 a 30 minutos apenas. Mesma situação do Memphis. Na volta do intervalo, o Memphis cumprimentou o Neymar. O craque santista desceu do camarote para encontrar o amigo. Ele e o Garro só entraram na metade do segundo tempo. O time até deu uma melhorada e acertou a trave. Mas o clássico já estava decidido, com a melhor atuação santista com o técnico Vojvoda. Isso segundo ele mesmo. Hoje foi a melhor. O time jogava o tempo todo em campo adversário e isso foi bom. O Santos respirou e voltou a vencer o rival pelo Campeonato Brasileiro depois de 4 anos e meio. E foi uma vitória linda e convincente. Começando o Globo Esporte, muito boa tarde, uma vitória tão linda quanto você, Zé Love. Realmente o Peixão ontem, a intensidade estava absurda, mas obviamente não sou eu que vou comentar sobre essa partida, e sim ele, meu irmãozão. Quinta-feira é dia de Denilson Show. Fredão, tá tão lindo quanto o Zé Love também. Zé Love, um abraço pra você, Zé Love. Ô menino lindo! Parceiro demais. Que belo resultado do Peixão, né? Impressionante. Ótimo resultado. Eu concordo com o Vojvoda, essa parada da data FIFA, né? O Vojvoda trabalhou bem o time do Santos. O time do Santos, desde o comecinho, com muita intensidade, conseguiram manter isso durante praticamente a partida toda. O Corinthians, no segundo tempo, melhorou um pouquinho, mas não foi o suficiente. Show. Souza, aí, ó, tudo bem. Quem nunca riu? Quem nunca fez mas desse jeito? Souza. Eu acho que falta, boa tarde, né? Eu acho que falta de comando também, né? Da parte do Corinthians, de quem dirige o Corinthians. Eu já tenho falado sobre isso, né? O fato de não ter pago ele, eu acho que o pessoal se sente no direito de não cobrar, né? E esquece que ele tem que ser cobrado, né? E aí o cara faz o que quer, essa é a realidade.
Eu já falei que data FIFA agora em amistoso não precisa ser Coisa, convocado. Souza, não importa a cobrança em cima de quem ganha mais e em cima de quem ganha menos. É igual, irmão. Isso no meu ponto de vista. Eu não posso cobrar os meus filhos de uma maneira diferente. Eu não posso ser cobrado aqui na Band mais ou menos de outros. Ou cobra todo mundo igual, ou não cobra de mim. E é assim que eu sempre fui aqui. Quer cobrar em relação ao que eu fiz, aos processos que eu tomei, que por sinal eu que pago meus processos. Não é a Band que paga, sou eu que pago. Eu que pago. Sacou? Agora, então eu cobro do Rian, eu cobro do Carrilho. Como é que eu posso, por exemplo, deixar o José Martínez jogar depois de 10 dias e aí eu arregaço com o Rian? E aí eu arregaço com o Breno Bidon? Qual que é? Quem que tá mandando aí no Corinthians aí? Quem que manda aí? E a gente sabe disso, que quando um cara que ganha muito dinheiro, só ele que não sei o quê, e há 6 jogos não joga, há 6 jogos não joga, sabe pra quem vai sobrar? Quer apostar ou não? Pro Guinegão. É ele que não vai jogar, porque tá sem 2 jogos sem fazer gol, daqui a pouco ele que vai perder a posição. E aí é o Guinegão, e ele que vai. Ah, o grande Memphis que vai na comunidade. Ah, vai na comunidade mesmo? Vai hoje aqui em Paraisópolis, que é onde eu moro do lado ali. Vai lá na comunidade hoje, faz uma festa pra você ver o que tá acontecendo hoje lá. O pau tá torando. O pau tá torando aí. Vem aqui hoje. Vem depois de uma derrota. Mas aí quem sabe quem que é corintiano? O Birubiru, Basílio. E outra coisa, em relação ao túmulo do Gilmar, que eu sou amigo da esposa do Gilmar, da viúva do Gilmar, o Gilmar não queria nada de túmulo grandão, não queria, pela religião dele. E aquele rapaz que foi lá, eu não quero falar disso, entendeu? Então, não vem nessa aí não, olha, vamos ajudar, não ajuda a fazer o túmulo não, que é só tijolo. Ajuda a família a pagar a luz, a dar escola pro filho do Gilmar, a dar condição para a família dele. Não queira fazer túmulo não. Túmulo não vale nada, irmão, no meu entendimento. Tem um monte de gente aí que tem túmulo aí, que tem túmulo maravilhoso, tudo vagabundo, sem vergonha, ladrão. E o Gilmar não quis, e ele falou para a esposa dele, eu não quero nada, pode deixar, a hora que eu morrer, deixa lá o túmulo lá, que eu não tenho nada a ver com isso. E cada um que respeite, do jeito que quiser. Agora, querer usar, agora tem um monte de gente, ai, eu quero fazer o túmulo, não precisa fazer o túmulo dele não. Não precisa botar anjo, não precisa não. Ajuda a família, ajuda os filhos dele. Paga lá a luz, ajuda a Gisele, que é uma mulher incrível, uma mulher maravilhosa. E aqueles que estão metendo o pau na família do Gilmar, vocês são canalhas em fazer isso. Souza. Então o Corinthians precisa se posicionar, o Fabinho Soldado precisa se posicionar com relação ao Memphis e a esses outros jogadores. Só tem 2 explicações. Ou o Corinthians tem medo... Ou o Corinthians tem medo de falar com ele, pelo simples fato de estar devendo a ele, ou o Dorival, o pensamento do Dorival, a Copa do Brasil. Porque se você tem 2 jogos em 15 dias e você tem os jogadores à disposição e você não usa, você está poupando jogadores para a Copa do Brasil. Eu fiz o jogo ontem na Rádio Caque Neto, aí é uma visão minha, né? Veloso, Souza e Paulo do Vale. Falei, pô, por que eu não vou colocar ele? Aí veio o Lucas Silvestre e dá a explicação ali, não vai entrar também. Vai dar a explicação dele ali. Eu falei, pô, mas peraí. Aí, eu tava hoje, conversei com o Sidney, eu falei, o Sidney, eu tenho um evento em Casa Branca, sábado, eu vou trabalhar em Casa Branca, uma cidade maravilhosa, eu vou estar lá, e o jogo é 6h30, do Corinthians. Falei, ô Sidney, e eu tenho que fazer a ressonância do braço, que eu falei pra você que o meu braço eu não consigo... Tira do ar, não consigo isso aqui, ó. Tá igual o Ronaldo. Eu tô igual ao Ronaldo. O braço não funciona. E aí tudo bem, mas aí a gente tem outra coisa que a gente tira do ar de novo. A gente tem isso aqui, ó. Aí tem, cada um se vira do jeito que quiser, certo? Aí eu perguntei pro Sidney, depois de sábado agora contra o Atlético, o Corinthians joga quarta? Não, só joga no sábado. Porque é Libertadores. Isso, mas se eu tenho o Memphis, se eu tenho o Garro, e eu tenho 3 jogos em 20 dias, o que eu tenho que fazer pros caras, pô? Bota os caras pra jogar! E tem data FIFA, viu? E tem data FIFA em novembro. Só absurdo, Fabinho Soldado. Ô Dorival Júnior, como é que pode isso? Ou eu tô errado nesse ponto de vista? Primeiro você, Paulo do Vale. Não, eu acho que até por conta do Memphis ter ficado um tempo parado e ficou toda essa narrativa de que ele estaria só se preservando
para jogar na seleção holandesa, a partir do momento que ele retorna e conseguiu jogar normalmente, ele tinha que jogar. E o Flaco Lopes ontem, o exemplo é perfeito, né? O Flaco Lopes entrou em campo na terça-feira pela seleção argentina, foi titular e ontem ficou no banco, mas acabou entrando. Imagina se o Memphis jogaria na terça na seleção holandesa e na quarta estaria em campo pelo Corinthians. Ah, Nem em São Paulo. Por favor, dá a sua Estaria opinião. nem em São Paulo, porque Cara... o cara que jogou domingo não consegue jogar na quarta? Pô, e outra coisa, como é que o cara não joga... E não é tirando os méritos do Santos, que eu vou botar os gols do Santos aqui, narrado. Os gols do Santos aqui. Dá uma olhada, a parte técnica dos três. 15, 25 gols, certo? Ué, por que o Palmeiras... Tem uma foto aí, Cascão, pega pra mim aí do Marcão. Que parabéns ao Marcão. O Marcão é um dos caras mais engraçados que eu vejo do Instagram. Você é um monstro. Vai jogar hoje Chorozão e Chorozinho. Ele colocou. Não é o Chitãozinho e Chororó. É o Chorozão e o Chorozinho. O Grêmio e São Paulo. E ele colocou na foto dele do Instagram do Marcão o Vitor Roque em cima do Tigre, irmão. Aí os caras quiseram acabar com o menino, uma coisa impressionante. Os dois, 40 gols. 40 gols. Quantos jogos o Memphis fez em relação ao Corinthians? Ele deixou de fazer 20 jogos de 60. O Alberto melhor, 46 de 60. Isso aí tem 3 cirurgias, né, no meio aí, né? Só que esse aqui tem 3 cirurgias. Esse cara aqui não deixa ele correr. Agora, por que que nós, comentaristas, aqueles que são corintianos como eu e apresentador, não pode falar dos dois que vocês ficam bravinhos? Qual o motivo? Qual o motivo? Qual o motivo disso aqui, cara? Como é que pode um jogador, Souza, você veio da Holanda, o Garro entrou, pelo menos correu. Pelo menos teve disposição. Não deu um chute no gol. Correu. Aí como pode o cara chega de executiva ou de primeira classe, porque o Corinthians está muito bem, né? O Corinthians deu 24 passagens para ele só em 2 anos de contrato. 12 passagens por ano. Nem o Bill Gates tem isso da empresa dele. Nem a filha do Steve Jobs. Nem o... Um dia eu estava viajando aqui com o povo, e aí vi o povo aqui, povo do quarto andar. Pô, eu estou na executiva e os dois não estavam. Eu falei, ô, o que aconteceu? Ah, meu pai não paga não, né? Tem que ir na econômica. Tá certo seu pai. Tá certo seu pai e sua mãe. Ó, o dia que você tiver sua grana, você vai ver na executiva. E eu vou uma vez por ano só. Uma vez por ano só. Nas outras eu vou lá atrás. Eu vou com o povão. Eu vou de uma boa, irmão. Numa boa. Agora, um cara como esse, 24 passagens, o cara vem e não joga 90 minutos. 90 minutos. Sabe o que é 90 minutos? 1h30, né? E aí você só tem jogo no sábado. E depois no outro sábado. E não pode dar pau nele porque ele usa uma tiarinha. Porque ele se veste bem. Porque ele vai para a comunidade do Buraco do Saco. Aí ele vai na comunidade de Paraisópolis. Ele vai lá fazer o rap, o trap. Vai pro raio que o parte, irmão. E você, Fabinho Soldado, é o maior responsável por isso. Porque você tem que ter pulso para falar pro cara que tem que jogar. Agora, se você, o Dorival Júnior, não tem, aí o problema não é meu, Souza. É, a diferença do Flaco Lopes e do Aníbal Moreno para o Memphis, né? Porque, assim, o Palmeiras é líder da competição, né? Então, se dá o direito e tem elenco para poder se substituir. Agora, se o cara vem... O que aconteceu com o Rafael Veiga, que não jogava como titular? O que ele fez nos últimos jogos? E saiu ontem também. Não foi? Não fez um jogo bom. Eu vi o jogo do Palmeiras, vi o primeiro tempo do jogo e a maioria do segundo tempo. Não fez jogo bom e tira, o Abel vai lá e tira. Agora, se o cara tá à disposição e não coloca, aí tem que rever, aí tem que ver de quem que é a explicação, quem está fazendo essa programação, se a mentalidade do Dorival é a Copa do Brasil, porque não tem outra explicação. O cara veio, o cara estava lá, chegou, o jogo foi domingo, ele chegou na segunda tem terça e tem quarta-feira à noite, 9h30 da noite. Você não bota o cara para jogar, vamos lá. O cara fica rindo mesmo, agora, tem que dar risada mesmo. Olha o Garro. O Garro teve uma lesão grau 2 na panturrilha, foi o que o departamento médico disse. O menino entrou antes com vontade ou não? Claro. Ele, se o Garro, poderia não jogar e nem ficar no banco. Qual a diferença que você vê em relação a isso? Ah, mas não pode falar do Memphis, que ele usa uma fitinha do Corinthians. Ah, ele tatuou uma... Nossa, que legal. Vocês vão ver, quando esse sujeito sair do Corinthians, o pau que o Corinthians vai tomar financeiramente. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia.
Eu quero ver a reação dos jogadores do Corinthians depois que ele sair também, o próprio Garro que perdeu a camisa 10. E assim, o Memphis, ele é dono também da seleção holandesa, ele é o maior artilheiro da história, ele não vai ficar fora da Copa do Mundo. Diferente, por exemplo, do Flaco e do Aníbal, que precisam mostrar serviço na seleção da Argentina. Então assim, nada me tira da cabeça que o Memphis poderia muito bem ter conversado lá na seleção da Holanda e falar, ó, aqui o bicho tá pegando no Corinthians, falar lá com o Koeman, eu vou precisar me preservar um pouco, me coloca pouco nos jogos, não importa o resultado de Holanda e Malta, e ficar muito mais à disposição do Corinthians do que da própria seleção holandesa. Mas, obviamente, ele menospreza o Corinthians e vê a seleção holandesa como algo muito mais importante. Para você, Veloso. Eu não consigo entender como uma diretoria se sujeita a uma situação como essa. Porque o cara é contratado pelo Corinthians, tem 2 anos do Corinthians. É o maior contrato que o Corinthians já fez com um atleta na história do Corinthians. Eu acho que nenhum outro cara fez o maior contrato da história dele. Da história do futebol brasileiro e da história dele. Não, no futebol brasileiro agora tem o Neymar, né? Agora tem o Neymar. Tá. Do Corinthians é o maior da história, de todos os tempos. De 115 anos aí, é o maior contrato que o Corinthians já fez com um atleta. Agora esse atleta abre mão de jogar no Corinthians para ir jogar pela seleção. Ele passa um período aqui treinando e trabalhando e se recuperando para poder representar a seleção do país dele. E volta do jogo que ele se preparou para jogar lá, chega aqui e não joga de novo. Então não dá para entender como que o Corinthians se sujeita a uma situação como essa. E aí é diretoria, é comissão técnica, é todo mundo que tem que se responder. E mais, hein? Porque ele tem muitos privilégios fora de campo. E mais, dentro hein? de campo não pode ter, não. E mais. Derrubou o Ramon Dias e o Emiliano Dias. Sim. Quem derrubou para você? Aquela entrevista dele tirou os caras. Falou mal do departamento médico. Bota ele rindo lá, fazendo favor. Bota ele rindo lá. Porque a verdade... E o Dorival é o próximo. E a verdade, Dorival, se você não entender como tem que fazer o Corinthians jogar sem ele ou com ele, daqui a pouco ele vai falar de você. Você quer apostar que ele vai dar entrevista e falar, mas eu não joguei esses 6 jogos porque o treinador não quis. Vocês querem apostar comigo? Quer apostar quanto comigo? Que ele vai falar isso. Eu não tenho dúvida nenhuma. E outra coisa, só para deixar bem claro para você, Memphis, e para todo mundo do trap, do rap, do raio que o parta, que aqui não tem medo de falar do seu irmão. Você pode fazer quantas músicas quiser e achar que todas as vezes que eu falo de você eu ganho dinheiro. Não, eu ganho dinheiro sem falar de você. Eu ganhei dinheiro na minha vida sem estar, nem sabia que você existia. Só sou por causa do Souza que falou para mim que você era bom de bola. E você é bom de bola. Mas como profissional no Corinthians, você é medíocre. E você comparar você comigo, não tem nem comparação, irmão. Galera, e alguns torcedores do Corinthians estão pé da vida com o Memphis e tá pedindo a saída dele do timão, galera. O Memphis, né, que contra o Santos teve ali uma atitude, né, um pouco chata, né? O que ele fez, pessoal? Ele simplesmente ficou ali meio que rindo no banco de reservas, né, pessoal? E essa atitude dele deixou os torcedores um pouco irritados. Tá aqui, ó, o momento que ele ficou rindo lá. E, pessoal, é complicado, né, mano? É um negócio meio doido. O Corinthians, nesse momento, tava perdendo de 1-0. E aí ele tava lá no banco de boa, né? Enquanto os outros jogadores estavam meio sérios. Não tô pegando no pé, mas é complicado, né? Um cara que vem sendo pressionado por todos aí e ainda dá brecha, então é complicado. Ele que veio da seleção holandesa, jogou pouco tempo lá, está recuperado de lesão e jogou pouco tempo, né, pessoal? Jogou apenas, se eu não me engano, entrou aos 23 minutos, eu acho. Então ele jogou aí pouco mais de 25 minutos, mais ou menos. Uns 25 minutos ele jogou. Então é muito pouco tempo para um cara que joga há 3 dias atrás na seleção holandesa, fazendo gol, jogando, correndo bem. Aí chega aqui no Corinthians, já não consegue jogar, sendo que recebe um salário absurdo, né? Então é complicado. Então vamos ver o que vai acontecer, né, gente? Muita gente querendo a demissão não, né? Querendo a saída dele, falando que o Corinthians paga muito alto por um jogador que não dá um retorno muito bom. Beleza, o ano passado foi muito bom a chegada dele. Ele praticamente, né, evitou a queda do rebaixamento. Por quê? Porque quando ele chegou foi um hype muito grande. Só que agora já tá complicado, né, pessoal? Muita gente criticando ele, querendo a saída dele. Então eu quero saber aqui nos comentários o que você acha. Ele tem que sair do timão ou não, galera? Comenta aqui nos comentários a sua opinião. Eu nem vou estender muito o vídeo para não ficar muito chato esse assunto. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.